O relógio está correndo e as tensões no Oriente Médio atingem um ponto crítico. Benjamin Netanyahu, um dos líderes mais controversos da história de Israel, acaba de emitir um aviso que ressoou como um trovão em todo o planeta. O que ele disse? E por que isso é tão importante? As palavras de Netanyahu não são apenas rumores. Elas são um eco de profecias antigas que muitas vezes foram ignoradas. Recentemente, a situação política em Israel ganhou contornos dramáticos, refletindo uma complexidade que muitos de nós, que acompanhamos o dia a dia do país, já conhecemos bem. Benjamin Netanyahu, um dos líderes mais duradouros da história israelense, se viu em uma posição delicada, pressionado por uma série de fatores internos e externos que não podem ser ignorados. A polarização política que se instaurou nos últimos anos, com divisões profundas entre as facções de direita e esquerda, tem alimentado um clima de desconfiança e incerteza. Muitos israelenses estão cada vez mais descontentes com a situação, e isso se reflete nas manifestações que têm ocorrido nas ruas. Enquanto o mundo observa, uma pergunta paira no ar: estamos prestes a viver um momento que mudará tudo? As profecias bíblicas falam de tempos de crise e transformação, e agora, as peças do quebra-cabeça estão começando a se encaixar. O que esses avisos significam para o futuro de Israel e do mundo? Imagine por um instante as implicações de suas declarações. O que acontece quando um líder toma a dianteira em uma situação tão volátil? Seremos testemunhas de um desdobramento que muitos temem e poucos compreendem. Prepare-se, porque a história está prestes a se desenrolar diante de nossos olhos. E você, está pronto para entender o que realmente está acontecendo? A tensão no Oriente Médio nunca esteve tão palpável. Benjamin Netanyahu, um dos líderes mais polêmicos da história de Israel, acaba de emitir um aviso que reverbera em todo o globo. Imagine a cena. Em uma conferência repleta de olhares ansiosos e corações acelerados, ele se posiciona diante das câmeras. O que ele dirá pode mudar o rumo da história. Você já parou para pensar no impacto que uma única declaração pode ter sobre milhões de vidas? Agora, visualize o mundo inteiro, prendendo a respiração, aguardando cada palavra que sai de sua boca. O que está em jogo? A segurança de uma nação, a estabilidade de uma região e até mesmo as relações internacionais. Qual será a reação dos países vizinhos? E o Ocidente, como irá responder? Essas perguntas ecoam em cada canto do planeta. A verdade é que as palavras de Netanyahu não são apenas sobre Israel. São um alerta para todos nós. Estamos vivendo um momento crucial, onde decisões podem provocar consequências que vão além da imaginação. O que vem a seguir? Prepare-se, pois o desenrolar dessa história pode ser mais impactante do que você imagina. Quando olho para a situação política em Israel, percebo que o clima está tenso e, ao mesmo tempo, confuso. A declaração de Netanyahu não surge no vazio. Ela é o reflexo de um cenário mais amplo, onde a política interna e as relações exteriores estão entrelaçadas de maneira complexa. O governo de Netanyahu tem enfrentado desafios significativos, tanto em termos de popularidade quanto em questões de segurança. A pressão interna é palpável, e a maneira como ele lida com as relações com a Palestina e os países vizinhos é fundamental para sua estratégia. As tensões com a Palestina não são novidade, e a situação em Gaza e na Cisjordânia continua a ser um ponto de ebulição. Netanyahu, ao fazer declarações contundentes, parece estar tentando se posicionar como um líder forte, que não hesita em tomar decisões difíceis. No entanto, essa abordagem pode ser vista como uma jogada arriscada, especialmente quando consideramos as reações que ela pode desencadear tanto dentro quanto fora de Israel. A política de segurança de Netanyahu, que frequentemente prioriza a força militar, pode não ser a solução mais eficaz a longo prazo. Além disso, a relação de Israel com outros países da região, como Egito, Jordânia e os estados do Golfo, também influencia sua política. Cada movimento que Netanyahu faz é observado com atenção,
e suas declarações podem ter repercussões que vão muito além das fronteiras israelenses. No contexto atual, a diplomacia é tão importante quanto a força, e a maneira como Netanyahu se posiciona pode determinar se Israel estará mais isolado ou mais integrado no cenário regional. A situação política em Israel também é marcada por divisões internas. A polarização entre diferentes grupos políticos e sociais tem se intensificado, o que torna ainda mais desafiador para o governo implementar uma política coesa. A oposição critica frequentemente Netanyahu por suas estratégias, acusando-o de ser incapaz de promover um diálogo significativo com os palestinos. Essa dinâmica política interna pode influenciar a maneira como ele se comunica e as decisões que toma. O governo de Netanyahu, que já enfrentou críticas por sua abordagem em relação a várias questões, agora precisa lidar com uma crescente insatisfação popular. A economia, a segurança e as relações internacionais são temas que estão em constante debate. O papel de Netanyahu como um político experiente que sabe como navegar em tempos de crise é, sem dúvida, desafiador. No entanto, o que pesa sobre ele são os escândalos de corrupção que o cercam, que não apenas mancharam sua reputação, mas também geraram desconfiança entre os cidadãos. As tensões em Gaza e nas fronteiras com os países vizinhos são também um pano de fundo importante. O cenário no Oriente Médio é volátil e, muitas vezes, imprevisível. A dinâmica entre Israel e grupos militantes, como o Hamas, está longe de ser pacífica, e isso se torna um fator crucial quando analisamos o aviso de segurança emitido por Netanyahu. É uma verdadeira dança de xadrez, onde cada movimento pode desencadear reações em cadeia que afetam não apenas Israel, mas toda a região. Além disso, o apoio de aliados tradicionais, como os Estados Unidos, é uma variável que Netanyahu não pode desconsiderar. A política externa americana em relação ao Oriente Médio tem suas nuances e, muitas vezes, influencia diretamente as decisões israelenses. O que se espera de Washington em momentos de crise é um apoio incondicional, mas isso pode ser questionado dependendo da administração. Portanto, o contexto político atual não é apenas uma questão interna, mas um reflexo de um cenário global em constante mudança. A intersecção de todos esses fatores, descontentamento popular, corrupção, tensões regionais e influências externas, cria um ambiente propício para que um aviso como o de Netanyahu não seja apenas um gesto isolado, mas uma resposta calculada a um estado de emergência mais amplo. Essa complexidade é o que faz a situação política em Israel tão intrigante e, ao mesmo tempo, tão preocupante. Quando Netanyahu emitiu seu aviso de segurança, ficou claro que ele não estava apenas falando para a imprensa, mas tentando comunicar uma sensação de urgência que permeia o ar em Israel. O conteúdo do aviso foi alarmante e, sem dúvida, projetou uma sombra sobre a vida cotidiana dos israelenses. Ele alertou sobre ameaças concretas, insinuando que a segurança nacional estava em risco iminente. O tom de sua mensagem não foi casual. Havia uma intenção deliberada de alertar e mobilizar a população. A alusão a um possível ataque ou a um aumento na atividade de grupos militantes não foi feita ao acaso. Netanyahu sabe que, em tempos de crise, o que mais preocupa a população é a segurança. Ele tem um histórico de utilizar a questão da segurança como um pilar central de sua retórica política. O aviso, portanto, serviu tanto como um alerta, quanto como uma estratégia para consolidar seu apoio entre os eleitores que priorizam a segurança acima de tudo. As repercussões desse aviso foram imediatas. As forças de segurança começaram a intensificar os preparativos, e a população, por sua vez, ficou em estado de alerta. O medo de um novo conflito ou de um ataque terrorista se tornou palpável, e muitos israelenses se sentiram compelidos a discutir seus planos de segurança pessoal, como a disposição de abrigos e rotas de evacuação. Essa atmosfera de tensão não é nova.
mas a intensidade do aviso trouxe à tona uma preocupação que muitos prefeririam ignorar. Além disso, o aviso de segurança também teve implicações significativas para o Exército de Defesa de Israel, IDF. As operações de inteligência e vigilância foram reforçadas, e o comando militar ficou em estado de prontidão. A mensagem de Netanyahu não apenas refletiu uma preocupação genuína, mas também sinalizou uma mobilização que poderia ter efeitos duradouros nas operações militares e nas estratégias de defesa do país. A importância do aviso vai além de meras palavras. Ele representa um momento de reflexão para a sociedade israelense sobre o que significa viver sob a constante ameaça de insegurança. Enquanto alguns veem o aviso como uma chamada à ação, outros o interpretam como um sinal de que a situação está se deteriorando. De qualquer forma, o impacto desse comunicado é inegável e, sem dúvida, moldará o futuro próximo de Israel. A repercussão do aviso de Netanyahu não se limitou às fronteiras de Israel. Assim que o comunicado foi feito, líderes e governos ao redor do mundo começaram a se manifestar, cada um interpretando a situação à luz de suas próprias agendas políticas e diplomáticas. As reações variaram desde expressões de apoio à segurança de Israel até preocupações sobre a escalada do conflito na região. O contexto internacional é sempre um fator crucial em qualquer crise no Oriente Médio, e esse aviso não foi exceção. Os Estados Unidos, tradicionalmente um dos principais aliados de Israel, rapidamente se pronunciaram, reafirmando seu compromisso com a segurança israelense. No entanto, há uma linha tênue entre o apoio e a crítica, e a administração americana também fez questão de ressaltar a importância de se evitar uma escalada desnecessária. Esse tipo de declaração, embora reconfortante para alguns, serve como um lembrete de que o apoio incondicional pode ter seus limites, e Netanyahu precisa estar ciente disso. Por outro lado, países do Oriente Médio, especialmente aqueles que têm relações tensas com Israel, reagiram de maneira bastante crítica. Muitos líderes árabes aproveitaram a oportunidade para denunciar a postura de Netanyahu, acusando-o de incitar mais violência e desestabilizar a região. Essa reação não é surpreendente, dado o histórico de hostilidade entre Israel e seus vizinhos, mas destaca a complexidade das relações internacionais no contexto da segurança. As organizações internacionais, como a ONU, também não ficaram de fora. As declarações de preocupação sobre a escalada da violência e a necessidade de diálogo foram feitas, mas, por vezes, essas vozes parecem ecoar em um vácuo. A percepção de que as organizações internacionais frequentemente falham em criar soluções tangíveis para os conflitos no Oriente Médio é uma crítica que ressoa em muitos círculos, e o aviso de Netanyahu apenas sublinhou essa frustração. As reações internacionais a esse aviso não apenas refletem a situação atual, mas também moldam o futuro das relações diplomáticas de Israel. O que se espera é que, ao invés de um ciclo vicioso de retaliações, haja uma oportunidade para o diálogo e a diplomacia. Contudo, a realidade é que, com cada aviso e cada declaração, a estrada para a paz parece ficar mais longa e cheia de obstáculos. O aviso de segurança emitido por Netanyahu não é apenas uma questão interna de Israel. Suas repercussões podem ressoar por todo o Oriente Médio. A instabilidade em Israel frequentemente tem um efeito dominó que afeta seus vizinhos e, portanto, o aviso é quase como um sinal de alerta para toda a região. As relações entre Israel e países vizinhos, como Palestina, Líbano e Síria, são sempre tensas, e qualquer sinal de alerta pode exacerbar essa situação. As tensões com o Hamas, por exemplo, são uma preocupação constante. O aviso de Netanyahu pode ser interpretado como um convite para que grupos militantes intensifiquem suas atividades, já que a retórica de segurança muitas vezes leva a uma escalada de hostilidades. Para muitos observadores, a pergunta é: haverá um aumento na violência? O que pode começar como um aviso
pode rapidamente se transformar em um conflito aberto, e isso é uma realidade que pesa sobre a cabeça de todos. Além disso, a reação de países vizinhos, que muitas vezes se veem como aliados ou adversários da Palestina, também terá um papel crucial. O Egito, a Jordânia e outros países que mantêm relações diplomáticas com Israel estão em uma posição delicada. Eles precisam equilibrar seu apoio a Israel com as expectativas de seus próprios cidadãos, que podem ter uma visão mais crítica sobre as ações israelenses. O aviso de Netanyahu pode, portanto, complicar essas relações, criando um ambiente de desconfiança e tensão. O impacto do aviso também se estende a grupos militantes na região que podem ver isso como uma oportunidade para fortalecer seus próprios casos e agendas. Organizações como o Hezbollah no Líbano podem ser incentivadas a agir, e a possibilidade de uma nova frente de conflito pode se tornar uma realidade. A dinâmica entre esses grupos e os estados nacionais é complicada, e qualquer movimento de um lado pode ser rapidamente respondido pelo outro. O aviso de Netanyahu pode ter implicações mais amplas para a estabilidade da região. Em um cenário onde a segurança é percebida como ameaçada, as chances de uma escalada de conflitos aumentam. Isso não apenas afeta diretamente os países do Oriente Médio, mas também tem repercussões globais à medida que potências internacionais tentam intervir ou mediar a situação. A história nos mostrou que, muitas vezes, uma crise em Israel pode rapidamente se transformar em uma crise mundial. O Oriente Médio sempre foi uma região marcada por tensões e conflitos, e o que acontece lá não fica isolado. Uma situação delicada envolvendo Israel pode facilmente atrair a atenção e a ação de grandes potências como os Estados Unidos, Rússia, China e países europeus. Cada uma dessas nações tem seus próprios interesses na região, e qualquer movimento em falso pode desencadear uma reação em cadeia de consequências imprevisíveis. Quando Netanyahu soltou aquele aviso, a reação da população israelense foi quase instantânea. Nas ruas, era possível sentir a tensão no ar. As pessoas discutiam fervorosamente, uns defendendo o governo, outros criticando a abordagem que o primeiro-ministro estava adotando. A ansiedade era palpável, e as redes sociais fervilhavam com opiniões diversas. Para muitos, o aviso representava uma confirmação do que já se temia: a segurança nacional estava em risco. Outros, no entanto, viam isso como uma manobra política para desviar a atenção de questões internas que o governo enfrentava, como a economia e a corrupção. Um aspecto interessante da resposta pública foi a divisão entre diferentes segmentos da sociedade. Os mais jovens, especialmente aqueles que cresceram em meio a conflitos e incertezas, pareciam mais céticos em relação aos alarmes dados por Netanyahu. Eles questionavam se as medidas de segurança atuais realmente eram eficazes ou se a retórica governamental estava apenas alimentando um ciclo de medo e desconfiança. Em contraste, os mais velhos, que viveram guerras e ataques terroristas em primeira mão, estavam mais propensos a apoiar a postura firme do governo, acreditando que a segurança deveria ser a prioridade máxima. As manifestações de apoio e oposição não se restringiram apenas às ruas. Em programas de rádio e televisão, especialistas e analistas debatiam as implicações do aviso de Netanyahu, e a opinião pública se dividia entre os que acreditavam que a segurança era algo que deveria ser tratado com mão firme e os que defendiam um diálogo mais aberto e diplomático. Essa polarização refletia uma sociedade que, embora unida em muitas questões, estava profundamente dividida quando se tratava de abordagens para garantir a segurança. Além disso, a mídia teve um papel fundamental na formação da opinião pública. Os jornais publicaram editoriais que variavam de alarmistas a cautelosos, e a cobertura das redes sociais amplificou as vozes de todos os lados. As pessoas compartilhavam suas preocupações e esperanças, buscando entender o que realmente estava acontecendo e como isso afetaria suas vidas diárias. Em momentos como esses,
a informação se torna uma arma poderosa, e a maneira como as pessoas a recebem pode moldar suas percepções e reações. É importante notar que, além das preocupações imediatas com a segurança, muitos cidadãos também estavam preocupados com o futuro. O aviso de Netanyahu trouxe à tona questões mais profundas sobre a identidade e a coesão social em Israel. As discussões sobre a segurança nacional frequentemente se entrelaçavam com debates sobre os valores que definem a sociedade israelense. O que isso significava para a convivência pacífica entre diferentes grupos dentro do país? A resposta a essa pergunta se tornaria um tema central nas conversas em cafés e mesas de jantar por todo o país. Quando olho para o histórico de conflitos em Israel, é difícil não traçar paralelos com o momento atual. A história de Israel é marcada por uma série de crises e confrontos que moldaram a identidade da nação. Desde a guerra de 1948 até os conflitos mais recentes, cada um deles trouxe lições duras que ainda ressoam na sociedade israelense. O aviso de Netanyahu, nesse contexto, não é apenas uma resposta a uma ameaça atual, mas também um eco de um passado que nunca foi esquecido. Um dos momentos mais críticos foi a Guerra do Yom Kippur, em 1973, quando o país foi pego de surpresa por um ataque coordenado de forças árabes. A experiência daquele conflito deixou marcas profundas na psique israelense e gerou uma desconfiança em relação à segurança. Quando Netanyahu fala sobre ameaças atuais, muitos israelenses sentem que estão revivendo aquele sentimento de vulnerabilidade. Para muitos, isso cria uma urgência que justifica a necessidade de uma resposta forte e decisiva. Outra comparação relevante é com os conflitos de Gaza, especialmente as guerras de 2008 a 2009 e 2014. Nestes casos, as operações militares foram acompanhadas de um discurso intenso sobre a segurança nacional e a necessidade de proteger a população. Assim como agora, houve um misto de apoio e oposição à maneira como o governo lidou com a situação. As memórias das sirenes soando e da vida interrompida pela violência ainda estão frescas na mente de muitos israelenses, tornando a resposta ao aviso de Netanyahu uma questão de perspectiva histórica. Além disso, a história de Israel é repleta de momentos em que a falta de diálogo e compreensão levou a escaladas de tensão. A Intifada, por exemplo, ilustra como a frustração acumulada pode explodir em violência. As pessoas se lembram de que a paz não é apenas uma questão de segurança militar, mas também de construir pontes e entender o outro lado. A preocupação com o presente e o futuro, portanto, não diz respeito apenas à segurança, mas à necessidade de aprender com o passado. Ao analisarmos o aviso de Netanyahu à luz do histórico de conflitos, percebemos que a segurança é uma questão complexa que vai muito além das ameaças imediatas. A maneira como Israel lida com essas questões é um reflexo de suas experiências passadas e das lições que foram, ou não foram, aprendidas. A esperança é que, em meio à incerteza, haja espaço para uma abordagem mais equilibrada, que leve em conta tanto a segurança quanto a construção de um futuro mais pacífico. Quando pensamos nas possíveis consequências diplomáticas do aviso de Netanyahu, é impossível ignorar o impacto que isso pode ter nas negociações de paz em andamento e nas relações de Israel com outros países. O tom alarmante do aviso pode ser visto como um grito por atenção, mas também pode ser interpretado como um obstáculo para o diálogo. Em um cenário onde a tensão já é alta, a retórica agressiva pode dificultar ainda mais a construção de relações de confiança. Um dos efeitos imediatos que podemos observar é a reação dos países vizinhos e das potências internacionais. Muitos líderes provavelmente enxergarão o aviso de Netanyahu como um sinal de que Israel está se preparando para uma postura mais agressiva, o que pode levar a um endurecimento das posições nas mesas de negociação.
Quando a segurança é colocada em primeiro plano, os esforços para encontrar um meio-termo podem ser relegados a um segundo plano. E isso é preocupante para aqueles que desejam uma resolução pacífica do conflito. Além disso, a retórica em torno da segurança pode também influenciar a percepção que os outros países têm de Israel. Um aviso como o de Netanyahu pode acirrar a desconfiança entre os Estados Árabes e Israel, tornando mais difícil qualquer tentativa de aproximação ou cooperação. A ideia de que Israel está constantemente em estado de alerta pode reforçar estereótipos negativos e impedir que se construam alianças estratégicas que poderiam beneficiar todas as partes envolvidas. Outro aspecto a considerar é como o aviso pode impactar o apoio internacional que Israel recebe, especialmente dos Estados Unidos e da Europa. Embora muitos aliados estejam dispostos a apoiar Israel em questões de segurança, também há uma crescente pressão para que o país busque soluções pacíficas e respeite os direitos dos palestinos. O aviso de Netanyahu pode ser visto como um passo na direção oposta, e isso pode levar a um aumento das críticas e da pressão internacional sobre o governo israelense. É preciso lembrar que o caminho diplomático é frequentemente tortuoso e cheio de reveses. O aviso de Netanyahu pode ser um sinal de que a situação está se deteriorando, mas também é um lembrete de que, em meio à tensão, ainda há espaço para o diálogo. As consequências diplomáticas de um aviso como esse podem ser profundas, mas a escolha de como responder a ele pode definir o futuro das relações de Israel com o mundo. A chave estará em encontrar um equilíbrio entre a segurança e o desejo de paz, algo que tem se mostrado um desafio constante ao longo da história do país. A resposta de grupos militantes como o Hamas e o Hezbollah ao aviso de Netanyahu não é surpresa para ninguém que acompanha a dinâmica do Oriente Médio. Desde o momento em que o aviso foi emitido, essas organizações começaram a preparar suas reações, muitas vezes utilizando a retórica incendiária que já se tornou característica em suas comunicações. O Hamas, por exemplo, rapidamente se manifestou, afirmando que qualquer ameaça à sua atuação seria respondida com força. Para eles, o aviso de Netanyahu é mais uma oportunidade de galvanizar apoio interno e reforçar sua imagem como defensores da resistência palestina. O Hezbollah, por sua vez, também não ficou calado. O grupo libanês, que tem uma relação complexa com Israel, viu no aviso uma chance de mostrar sua relevância. Os líderes da organização emitiram declarações que não apenas desafiavam Netanyahu, mas também tentavam reafirmar seu papel como um ator crucial na luta contra o que consideram a agressão israelense. Essa dinâmica tem o potencial de aumentar a tensão entre os dois países, pois ambos os lados sentem a pressão de mostrar força e determinação frente à retórica adversária. Além disso, é importante considerar que as reações de grupos militantes não se restringem apenas a palavras. Há uma clara possibilidade de que esses grupos intensifiquem suas atividades operacionais em resposta ao aviso. Isso pode incluir desde o lançamento de foguetes até ataques mais diretos contra alvos israelenses. A história já nos mostrou que, em momentos de tensão, a escalada de violência pode ser rápida e devastadora, e o aviso de Netanyahu pode ser o catalisador para uma nova rodada de confrontos. Os impactos dessa reação não são apenas locais. A resposta de grupos militantes pode ter reverberações em outros países da região, que, por sua vez, podem se sentir compelidos a tomar partido. A polarização no Oriente Médio é um fenômeno que se alimenta desse tipo de retórica e ação. Portanto, a resposta do Hamas e do Hezbollah não afeta apenas a segurança de Israel, mas também a estabilidade regional, criando um ciclo de reações que pode ser difícil de interromper. É fundamental destacar que a resposta de grupos militantes também pode influenciar a opinião pública dentro de Israel. Se a população sentir que há uma ameaça real e iminente, isso pode alterar sua percepção sobre o governo de Netanyahu e suas políticas de segurança.
Assim, a reação desses grupos não é apenas uma questão de segurança, mas também de política interna, moldando o cenário social e político em ambos os lados da fronteira. A situação atual em Israel, especialmente após o aviso de Netanyahu, tem profundas implicações econômicas que não podem ser ignoradas. Em primeiro lugar, a incerteza gerada por essa instabilidade política e militar pode desestimular investimentos estrangeiros. Os investidores sempre buscam ambientes estáveis e previsíveis, e quando há um clima de tensão, como o que estamos vivendo, é natural que muitos optem por manter distância. Isso pode resultar em uma desaceleração do crescimento econômico, que já é algo preocupante para o país. Além disso, o turismo, que sempre foi uma das principais fontes de receita para Israel, pode sofrer um golpe significativo. O turismo é altamente sensível a percepções de segurança. Quando os noticiários internacionais começam a relatar sobre tensões ou conflitos na região, muitos turistas potenciais podem optar por cancelar suas viagens ou escolher destinos alternativos. Isso não só afeta os negócios locais envolvidos no setor, mas também a imagem de Israel como um destino turístico seguro e atraente. O aviso emitido por Netanyahu pode ser visto como um ponto de inflexão para o futuro de Israel, mas também para o cenário geopolítico no Oriente Médio. As perspectivas futuras são complexas e multifacetadas, exigindo uma análise cuidadosa das possíveis consequências. Em primeiro lugar, a resposta de grupos militantes, como discutido anteriormente, pode desencadear uma nova onda de confrontos, o que dificultaria ainda mais a busca por uma paz duradoura. A escalada de violência pode se tornar um ciclo vicioso, onde cada ação gera uma reação, e as esperanças de diálogo são rapidamente dissipadas. Além disso, a atenuação da tensão pode depender de fatores externos, como a pressão internacional. Países que têm influência sobre as partes envolvidas podem desempenhar um papel crucial na mediação e na promoção de um diálogo construtivo. As relações diplomáticas entre Israel e outros países, particularmente aqueles que são aliados estratégicos, podem ser testadas. A forma como a comunidade internacional reage ao aviso e às subsequentes ações dos grupos militantes pode moldar o futuro das relações de Israel com seus vizinhos. As implicações para a segurança de Israel são inegáveis. Se a situação não for controlada, o país pode se ver em um estado de alerta constante, com um gasto crescente em defesa e segurança. Isso não só afeta a economia, mas também a qualidade de vida dos cidadãos israelenses, que podem se sentir cada vez mais inseguros em suas vidas diárias. As consequências psicológicas de viver sob a constante ameaça de conflito podem ser devastadoras, afetando a saúde mental da população. Por outro lado, existem também oportunidades. A crise pode servir como um catalisador para que os líderes israelenses e palestinos repensem suas abordagens em relação à paz e segurança. Uma nova onda de diálogo pode surgir, impulsionada pela necessidade de encontrar soluções sustentáveis para os problemas existentes. No entanto, isso exigirá uma disposição genuína de ambas as partes para compromissos difíceis, algo que historicamente tem sido um grande desafio. O futuro de Israel e do Oriente Médio é incerto, mas a história nos mostra que momentos de crise também podem ser oportunidades de mudança. As decisões tomadas agora, em resposta ao aviso de Netanyahu, não apenas moldarão o futuro imediato, mas também definirão o rumo da região nas próximas décadas. O que está em jogo é mais do que a segurança de um país. Trata-se de um futuro mais pacífico e próspero para todos os povos da região. Agora que tudo isso foi revelado, é hora de refletir sobre o que vem pela frente. Benjamin Netanyahu não apenas fez um aviso, ele acendeu uma chama de alerta para todos nós. Você já parou para pensar nas consequências disso? O que significa para Israel e para o mundo? Estamos testemunhando um momento crucial da história, e as profecias bíblicas estão cada vez mais se concretizando diante dos nossos olhos. Você acredita que estamos nos aproximando do cumprimento das promessas antigas?
Ou será que ainda há espaço para a esperança e a paz? Pense bem, as ações que tomamos hoje podem moldar o futuro de amanhã. E se tudo isso for apenas o começo? O que acontecerá nas próximas semanas? O que você faria se estivesse na pele de Netanyahu? Essas perguntas não podem ficar sem resposta, e é por isso que precisamos continuar essa conversa. Deixe nos comentários suas opiniões e previsões. Vamos juntos desvendar esse enigma e entender o que a Bíblia nos ensina sobre esses tempos turbulentos. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa jornada de descobertas.